O grito de Matias era um som fino e desesperado, um som que não combinava com aquela sala tão chique e silenciosa. "Não posso! Eu não posso!" ele gritava, seu corpinho de 5 anos se torcendo contra as tiras de couro de um aparelho de metal que parecia uma coisa de filme de terror. A sala era a imagem perfeita do luxo e da tecnologia. Paredes de vidro mostravam um jardim lindo lá fora. Equipamentos de fisioterapia novinhos em folha brilhavam sob a luz de um lustre de cristal. E o chão era coberto por um tapete fofinho e caro. Mas para Matias, aquele lugar era horrível. A doutora Eva Serrano, uma mulher alta e de jeito duro, ignorava os gritos dele com uma calma fria. Para ela, o medo do menino não era por causa de um trauma, mas era pura teimosia. "Respire fundo, Matias. É só um passinho", disse ela, sua voz tranquila escondendo a raiva que sentia. Ela acreditava que a cura vinha com disciplina e não com carinho, e estava decidida a quebrar a resistência daquele menino. O aparelho era uma peça de metal e couro feita para segurar suas pernas e forçá-lo a ficar de pé. Para a doutora Serrano, era uma invenção incrível da medicina. Para Matias, era uma jaula. Ele sentia o metal gelado em sua pele, as tiras apertando suas pernas e joelhos, deixando-o preso, sem controle nenhum. O objetivo era ajudá-lo a sentir o chão, a fazer seus músculos lembrarem como segurar seu peso, mas tudo o que ele sentia era um medo gigante. Cada centímetro que a doutora o levantava era como quebrar uma promessa muito importante. Seu corpo, que todos os exames diziam ser saudável, se recusava a obedecer. Suas pernas não eram fracas. Elas eram fiéis a um segredo. Ele lutava contra o aparelho com a força de um bicho acuado, não para se deitar, mas para proteger as últimas palavras que sua mãe lhe disse. Ai, Deus mio, que medo para uma criança tão pequena. A doutora Serrano olhava para a luta de Matias e ficava cada vez mais irritada. Ela era a melhor na sua profissão, uma terapeuta de crianças. Muito famosa, que escreveu vários livros sobre como educar com firmeza, famílias ricas pagavam uma fortuna por seus tratamentos. Na cabeça dela, o caso dos trigêmeos era fácil de entender. O susto do acidente virou uma mania de chamar a atenção. Eles não andavam, porque descobriram que assim conseguiam controlar o pai triste e todo mundo ao redor. Ela achava que o grito de Matias não era um pedido de ajuda, mas uma birra bem pensada. "Temos que ser mais duros, Dom Alejandro", ela sempre dizia. "Se a gente der atenção para o drama deles, só vai piorar as coisas." Ela tinha certeza de que, se pressionasse o suficiente, a teimosia deles ia acabar. E ela seria vista como a heroína que resolveu um caso que ninguém conseguia. Na porta da sala, Dom Alejandro via tudo, com o rosto travado de dor. Cada grito do seu filho era como uma facada em seu peito. Ele era um homem acostumado a dar ordens, a resolver problemas de milhões com um telefonema. Mas ali, na sua própria casa, na frente do seu filho, ele não podia fazer nada. Contratou os melhores médicos, comprou os aparelhos mais caros, transformou sua casa numa clínica, mas nada adiantava. Ele confiava na doutora Serrano porque precisava acreditar em alguém. A outra opção, que era admitir que ninguém sabia como curar seus filhos, era assustadora demais. Ele via o sofrimento de Matias, mas também ouvia a voz cheia de certeza da doutora. E por isso ele ficava ali parado, sem saber o que fazer. Um pai que amava seus filhos com todas as forças, mas que estava tão perdido em sua própria tristeza que já não sabia como ajudá-los. Nos cantos da sala, Léo e Sofia olhavam para o irmão em suas cadeiras de rodas, que eram iguais a dele. Eles não choravam, nem gritavam. Estavam paralisados, com os rostos brancos e os olhos arregalados de um medo que parecia de gente grande. Eles sentiam todo o pavor de Matias como se fosse deles. Eles estavam ligados por algo mais forte que ser irmãos. Estavam ligados pelo mesmo susto, pela mesma
Promessa silenciosa. Quando Matias gritava, era como se a voz deles também saísse. Quando ele se debatia, os músculos das pernas deles também ficavam duros. Eram 3 corpos, mas com uma única dor. Eram os guardiões de um segredo, e o sofrimento de um era o sofrimento de todos. Eles se olhavam, e seus olhares diziam a mesma coisa. Vamos aguentar firme, não importa o que aconteça. Juntos, sempre juntos. No corredor, Isabela empurrava seu carrinho de limpeza. O cheirinho de lavanda que saía Seus produtos não combinava nada com a tensão que vinha da sala de terapia. Ela tentava não olhar, não escutar. Era só a faxineira, uma pessoa invisível, mas ela não conseguia. Ela via a cena não com os olhos, mas com o coração. Já tinha ouvido os gritos outras vezes, mas hoje era diferente. Ela viu mais do que um menino lutando e uma médica irritada. Ela viu 3 criancinhas presas numa gaiola de medo. Como ela mesma já tinha passado por uma coisa muito ruim no passado, ela entendia a linguagem da dor. E o que ela via nos olhos daquelas crianças não era teimosia. Era um tipo de obediência assustada, uma promessa a algo que os adultos ali não conseguiam ver. Ela sabia, com uma certeza de arrepiar, que o problema não estava nas pernas deles. Alejandro fechou os olhos por um segundo e a imagem de sua esposa, sorrindo, veio com tudo em sua mente. Ele se lembrou de como a casa era antes, cheia de risadas, de crianças correndo pelos corredores, do barulho de pezinhos batendo no chão. Sua esposa, Helena, era a alegria daquela casa. Agora essa alegria tinha sumido. A casa era um lugar silencioso e triste, e seus filhos, que antes eram tão cheios de vida, pareciam fantasminhas em suas cadeiras de rodas. Eles eram uma lembrança constante e dolorosa do que ele tinha perdido. E por mais que doesse admitir, às vezes era mais fácil se esconder no escritório, se afundar no trabalho, do que olhar para os olhos de seus filhos, que eram iguais aos de Helena, e ver a dor que ele não sabia em como curar. Ele passava o cuidado deles para os médicos porque achava que era o melhor, mas no fundo sabia que também era um jeito de fugir. A própria mansão era uma prova daquela tristeza. Antes, era um lar quentinho e cheio de vida. Agora, era uma mistura estranha de palácio com hospital. Instalaram rampas de metal brilhante ao lado de escadas de mármore. Colocaram barras de apoio de ferro nas paredes que eram cobertas de tecidos finos. A sala de brinquedos virou aquela sala de terapia super moderna. Era uma casa que mostrava riqueza e tristeza ao mesmo tempo. Cada mudança, cada aparelho novo, era uma lembrança de que algo estava muito errado. Era o jeito de um homem tentar usar todo o seu dinheiro para consertar algo que o dinheiro não podia comprar. Um coração partido, ou nesse caso, 3 corações de criança partidos e uma promessa que os prendia ao chão. Temos que ser mais duros, repetiu a doutora Serrano, com a voz firme, tirando Alejandro de seus pensamentos tristes. Ela fez um sinal para a enfermeira que veio ajudar a segurar Matias. Essa teimosia é o último passo antes de ele ceder. Se a gente desistir agora, vamos perder tudo o que conseguimos. Mas o que eles tinham conseguido? As crianças estavam cada vez mais quietas e assustadas. A cada sessão de terapia, o medo nos olhos deles parecia aumentar. Mas a doutora não via isso. No seu mundo de estudos e regras, não tinha lugar para os sentimentos confusos de uma criança. Ela via os meninos como um problema de matemática para resolver, não como pessoas que precisavam de ajuda. E seu orgulho não a deixava ver que seus métodos não estavam curando, mas sim piorando a ferida. Foi aí que Matias gritou as palavras que mudariam tudo, mas quase ninguém ali entendeu o que elas significavam de verdade. No meio de um choro desesperado, a vozinha dele saiu, clara e cheia de dor. Não posso. A mamãe disse para não nos mexermos. A frase ficou no ar por um instante, um eco do pior dia da vida deles. Era uma citação exata,
uma lembrança viva. Era a chave para resolver todo o mistério. Foram as palavras que sua mãe gritou para eles um segundo antes da batida do carro, uma ordem desesperada para protegê-los. Uma ordem que a cabeça deles, de 5 anos, transformou em uma lei que nunca poderia ser quebrada. Eles não estavam desobedecendo a doutora. Eles estavam sendo obedientes à sua mãe. A doutora Serrano revirou os olhos de leve, um gesto de impaciência que ela tentou esconder de Dom Alejandro. "Está vendo?", disse ela, com a voz de quem explica uma coisa óbvia. "Ele está usando a memória da mãe para manipular a gente. É um truque muito comum. Ele sabe que falar da mãe mexe com o senhor. É por isso que não podemos ceder." Ela pegou a chave do problema, mas em vez de usar para abrir a porta, ela tentou arrombá-la. Ela ouviu as palavras, mas não escutou a verdade. Para ela, era só mais uma informação para sua teoria de que o menino era teimoso e respondão. Ela tinha tanta certeza de que que nem pensou que poderia estar totalmente enganada. No corredor, Isabela parou de limpar. As palavras de Matias fizeram tudo se encaixar na cabeça dela. A mamãe disse para não nos mexermos. De repente, tudo fazia sentido. O acidente, a morte da mãe, a recusa em andar. Não era doença nem birra, era uma promessa. Era a última prova de amor de uma criança por sua mãe. Seguir sua última ordem ao pé da letra. Isabela sentiu um arrepio. Ela olhou para a sala e não viu pacientes, mas sim 3 soldadinhos fiéis protegendo um segredo. Eles não precisavam de aparelhos ou de broncas. Eles precisavam de permissão. Precisavam que alguém, de algum jeito, os libertasse daquela promessa feita num momento de tanto medo. A sessão terminou, como sempre, com todo mundo frustrado e triste. Matias estava cansado de tanto chorar e lutar, e a enfermeira o levou de volta para sua cadeira de rodas. Ele logo foi para perto de seus irmãos e os 3 juntaram suas cadeiras, de mãos dadas, como se formassem uma pequena fortaleza para se protegerem em silêncio. A doutora Serrano escreveu umas coisas em sua prancheta com a cara séria de sempre. "Não se preocupe, Dom Alejandro", disse ela com sua confiança que nunca acabava. "Amanhã a gente tenta de um jeito diferente. Uma hora a teimosia dele acaba." Alejandro só balançou a cabeça, parecendo 10 anos mais velho. Ele foi para seu escritório, o único lugar onde podia ficar sozinho com sua tristeza e seu sentimento de que não podia fazer nada. A casa, mais uma vez, ficou quieta e com aquele ar pesado. Quando a sala ficou vazia, Isabela entrou para limpar. O cheiro de medo e de hospital ainda estava no ar. Ela limpou o chão, guardou os aparelhos, com a cabeça a mil com o que tinha descoberto. Enquanto limpava perto de onde Matias estava, uma coisa no tapete chamou sua atenção. Era um pedacinho de papel, amassado e um pouco molhado das lágrimas do menino. Devia ter caído do bolso dele enquanto ele se debatia. Com um impulso que nem ela entendeu direito, ela pegou o papel e o abriu. Era um desenho feito com lápis de cera. Mostrava 3 bonequinhos de palito de mãos dadas, parados ao lado de uma figura maior com asas, um anjo sorrindo. E embaixo do desenho, escrito com a letra tremida de uma criança, tinha uma única palavra: esperando. Isabela olhou para o desenho e seu coração se encheu de um carinho tão grande que ela quase ficou sem ar. Eles não estavam apenas presos. Eles estavam esperando. Esperando um sinal, uma liberação, uma permissão para quebrar a promessa que os tinha protegido, mas que agora os prendia. O anjo no desenho só podia ser a mãe deles. Eles estavam esperando que ela lhes dissesse que estava tudo bem, que eles podiam se mexer agora. Naquele momento, Isabela soube que não podia mais ser só a faxineira invisível. Aquele desenho era um pedido de ajuda, uma mensagem secreta que o destino, de alguma forma, tinha colocado em suas mãos. Ela dobrou o papel com cuidado e o guardou no bolso de seu avental.
Ela ainda não sabia como, mas sentiu no fundo da alma que era a única pessoa que podia dar a eles a resposta que estavam esperando. Depois de encontrar o desenho, Isabela sabia que não podia mais ficar quieta. Ela não era médica nem psicóloga, mas entendia de tristeza e sabia que a tristeza daquelas crianças era um segredo que ninguém estava tentando entender. Ela decidiu que ia fazer alguma coisa, mas com muito cuidado. Não podia simplesmente chegar e falar com eles. Tinha que ser devagar, com jeitinho. No dia seguinte, quando foi limpar a sala de brinquedos, ela fez algo diferente. Em vez de limpar ao redor deles, como se eles não estivessem ali, ela terminou seu trabalho e depois se sentou no chão, a uma certa distância. Ela não disse nada, apenas ficou ali, sentada em silêncio, e começou a cantarolar uma canção de ninar bem baixinho, uma música que sua avó cantava para ela. Era uma melodia simples e calma, um som que não pedia nada em troca. Os trigêmeos ficaram surpresos. Eles estavam acostumados com dois tipos de adultos, os que os cutucavam e os forçavam a fazer coisas dolorosas, como a doutora Serrano, e os que os ignoravam, movendo-se ao redor deles como se fossem móveis. Mas Isabela estava fazendo uma terceira coisa. Ela estava apenas estando ali, com eles, no nível deles. Eles pararam o que estavam fazendo e a observaram com seus olhos grandes e curiosos. Não havia ameaça nela, não havia ordens, não havia pena. Havia apenas uma presença, calma e quente. Matias, que era sempre o mais desconfiado, agarrou o braço de sua cadeira de rodas com força, mas não desviou o olhar. Léo e Sofia se olharam. Uma pergunta silenciosa passando entre eles. Aquela faxineira era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, algo novo estava acontecendo em sua rotina de tristeza e tédio. Isabela começou a deixar pequenos presentes para eles, coisas simples que encontrava em seus passeios. Um dia, enquanto limpava o pó de uma janela, ela deixou um pequeno pássaro de papel, um origami que ela sabia fazer, pousado no vidro. No dia seguinte, foi uma folha de árvore com um formato bonito que ela colocou no braço de uma das cadeiras de rodas. Outra vez, uma pedrinha lisa e brilhante que ela encontrou no jardim. Ela nunca entregava os presentes diretamente a eles. Ela apenas os deixava em lugares onde eles pudessem encontrar, como se tivessem aparecido ali por mágica. Eram pequenas mensagens que diziam: "Eu vejo vocês. Eu sei que vocês estão aqui e eu me importo." Eram presentes que não exigiam nada, nem mesmo um obrigado. Eram apenas pequenos pontos de cor e vida em seu mundo cinzento e silencioso. As crianças começaram a esperar por esses pequenos presentes. Virou um jogo silencioso entre eles e a faxineira misteriosa. Ao acordarem, a primeira coisa que faziam era olhar ao redor, procurando pela surpresa do dia. Quando encontravam o pequeno tesouro, um brilho diferente aparecia em seus olhos. Eles não falavam sobre isso, mas colecionavam os presentes. Guardavam os origamis e as pedras em uma caixa especial, escondida debaixo de uma cama. A sala de brinquedos, que antes parecia um consultório médico, começou a mudar. Os pequenos pássaros de papel nos parapeitos das janelas e as folhas coloridas nas mesinhas davam um ar de vida ao lugar. Lentamente, muito lentamente, Isabela estava construindo uma ponte para o mundo silencioso deles. Uma ponte feita de papel, folhas, pedras e bondade. Depois de alguns dias, Isabela deu o próximo passo. Enquanto espanava os móveis da sala de brinquedos, ela começou a contar uma história, como se estivesse falando sozinha. Era uma vez um passarinho que tinha medo de voar. Começou ela, com a voz baixa e suave. Todos os outros pássaros já voavam alto no céu, mas ele ficava no ninho com medo de cair. As crianças, que estavam brincando com blocos no chão, pararam. Ficaram imóveis, ouvindo. A história não era para eles, mas era sobre eles. Era uma história sobre medo e sobre a vontade de ser livre. Isabela continuou a limpar e a contar,
falando de rios que corriam para o mar e de cavalos que galopavam pelo campo. Suas histórias eram sempre sobre movimento, sobre liberdade, sobre a beleza de um mundo que eles só podiam ver pela janela. As crianças ouviam com atenção. Fingiam que estavam concentradas em seus brinquedos, mas Isabela via como seus corpos ficavam quietos e suas cabeças se inclinavam um pouco na direção de sua voz. As histórias eram como água em terra, seca, despertando algo neles. Um dia, enquanto Isabela contava a história de uma borboleta que saía de seu casulo, Sofia, a menina, fez a primeira tentativa de contato. Ela pegou um giz de cera amarelo de sua caixa e, quando Isabela passou por sua cadeira de rodas, ela estendeu a mãozinha e o ofereceu sem dizer uma palavra. O coração de Isabela disparou. Foi um gesto tão pequeno, mas significava tanto. Ela pegou o giz de cera com um sorriso caloroso. "Obrigada, querida", disse ela, suavemente. Pegou um pedaço de papel e desenhou um grande sol sorridente, que entregou a Sofia. Aquele pequeno momento quebrou uma barreira invisível. O laço entre eles não era mais de mão única. Agora, eles estavam se comunicando. No dia seguinte, foi a vez de Léo. Ele empurrou uma bola vermelha com a mão na direção dela. Isabela a pegou e a rolou de volta para ele. Eles brincaram assim por alguns minutos, em um silêncio confortável. Um jogo simples que era mais profundo do que qualquer conversa. Os trigêmeos começaram a vê-la não mais como parte da mobília da casa, mas como uma pessoa segura, uma presença quente em seu mundo frio. Para eles, ela era a mulher que cantava baixinho, que deixava presentes mágicos e que contava histórias de liberdade. Ela era a única adulta que não queria nada deles, que não tentava consertá-los. Isabela sentia uma ligação cada vez mais forte com aquelas crianças. A dor silenciosa em seus olhos a lembrava de um tempo em sua própria vida em que ela também se sentira quebrada e sozinha. Ajudá-los parecia uma forma de curar uma parte antiga de si mesma. Ela se movia pela casa com um propósito renovado. Seu trabalho não era mais apenas limpar, era proteger. Proteger aquele pequeno espaço de confiança que ela estava construindo com eles. Ela tinha muito cuidado para não forçar nada, para não ir rápido demais. Respeitava o silêncio deles, entendendo que era um escudo que eles usavam para se proteger. Ela esperaria. Teria toda a paciência do mundo, porque sentia no fundo de sua alma que estava no caminho certo. A cura deles não seria rápida, seria construída tijolo por tijolo, com base na confiança. Mas, para ajudá-los de verdade, Isabela sabia que precisava entender a história completa. A frase que Matias gritou, "A mamãe disse para não nos mexermos", era a chave. Mas ela sentia que faltava uma peça. Ela precisava saber exatamente o que aconteceu no dia do acidente. E ela sabia que a única pessoa na casa que poderia lhe contar a história toda era Carmen, a cozinheira. Carmen era uma senhora de idade que trabalhava para a família há mais de 30 anos. Ela tinha visto Alejandro crescer, se casar, ter filhos. Ela amava a falecida Helena como se fosse sua própria filha e sofria com a tristeza da casa como ninguém. Isabela esperou pela oportunidade certa para conversar com ela, uma oportunidade em que pudessem falar sem serem ouvidas. A chance apareceu em uma noite chuvosa. Uma tempestade forte fazia a casa parecer ainda mais isolada e sombria. Isabela terminou seu trabalho mais tarde do que o normal e encontrou Carmen na cozinha, sentada à mesa com uma xícara de chá, olhando para a chuva pela janela. A cozinha era o único lugar quente da casa, um refúgio com cheiro de comida e memórias. Isabela se aproximou com calma. "Dona Carmen", disse ela suavemente, "a senhora parece triste hoje." Foi o convite que a velha senhora precisava. Ela olhou para Isabela.
e seus olhos se encheram de lágrimas. Sempre fico assim quando chove, disse ela. Helena, a mãe deles, adorava a chuva. Nós fazíamos chocolate quente e ouvíamos o barulho das gotas no telhado. A porta para o passado estava se abrindo. Isabela se sentou com ela e ouviu. Carmen falou por mais de 1 hora. Falou sobre como Helena era cheia de vida, sobre como a casa era feliz. E então, com a voz embargada, ela falou sobre o acidente. Ela não estava lá, mas soube de tudo pelos policiais e paramédicos que vieram à casa depois. Ela contou como o carro derrapou na pista molhada, como girou sem controle em direção a uma árvore. Contou como Helena, nos últimos segundos de sua vida, não pensou em si mesma. Pensou apenas em seus filhos, sentados nas cadeirinhas no banco de trás. E foi então que Carmen, repetindo as palavras que um jovem paramédico lhe disse com o rosto pálido de choque, revelou a peça que faltava. O rapaz me disse que foi um milagre eles terem sobrevivido sem um arranhão, sussurrou Carmen, enxugando as lágrimas. Ele disse que pelo jeito que o carro bateu, a única coisa que os salvou foi que eles estavam completamente parados, imóveis. E ele disse que a última coisa que Helena fez foi se virar para trás, para eles, com os olhos arregalados de pânico. Carmen respirou fundo, como se as palavras lhe causassem dor física. E ela gritou para eles. Ela gritou com toda a força de seus pulmões. Não se mexam, fiquem bem quietos. As palavras exatas. Não era uma interpretação de uma criança assustada. Era um comando, literal, gritado pela mãe em seu último suspiro. Um comando que, em suas pequenas mentes, os havia salvado. Naquele momento, tudo se encaixou para Isabela com uma clareza dolorosa. A revelação a atingiu com a força de um soco. Agora, ela entendia tudo. Não era apenas uma promessa, era uma lógica de causa e efeito na cabeça de uma criança de 5 anos. Ficamos quietos e sobrevivemos. Mamãe se moveu e morreu. Portanto, ficar quieto é seguro. Mover-se é perigoso. Era simples, aterrorizante e fazia todo o sentido. Eles não estavam apenas sendo leais à memória da mãe. Eles estavam obedecendo à regra que acreditavam que os mantinha vivos. Estavam presos em uma lógica de trauma, uma prisão invisível, mas com muros mais fortes que o aço. Com essa nova compreensão, os métodos da doutora Serrano pareciam ainda mais cruéis. A doutora estava, sem saber, punindo as crianças por seu ato mais profundo de obediência e amor. Ela estava tentando forçá-los a quebrar a única regra que eles acreditavam que os mantinha a salvo no mundo. Cada tentativa de colocá-los de pé não era um ato de cura, mas uma confirmação de seus piores medos, uma prova de que os adultos não entendiam o perigo. Isabela sentiu uma onda de raiva em relação à arrogância da médica. Uma mulher tão inteligente, mas tão cega para a verdade simples que estava bem na sua frente. Ela não precisava de mais diplomas, precisava de um coração. Naquela noite, em seu pequeno e humilde quarto, Isabela pegou o desenho que Matias havia deixado cair. Olhou para as 3 figuras de palito paradas, esperando ao lado de sua mãe anjo. Agora ela tinha a chave. Ela sabia o que a porta trancada era e por que eles não conseguiam abri-la. E uma ideia começou a se formar em sua mente. Era uma ideia louca, arriscada. Não tinha nada a ver com medicina, fisioterapia ou psicologia. Tinha a ver com histórias, com amor e com permissão. Era algo que a doutora Serrano chamaria de ridículo e que Dom Alejandro provavelmente não entenderia. Era um plano que quase certamente a faria ser demitida. Mas ao olhar para o desenho, para aqueles 3 bonequinhos esperando por um milagre, ela sabia que não tinha escolha. Ela tinha que tentar. A doutora Serrano começou a notar uma pequena mudança nos trigêmeos. Era algo quase invisível, mas para uma observadora treinada como ela, era impossível de ignorar. As crianças pareciam menos tensas. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma curiosidade que não existia antes.
Durante as sessões de terapia, a resistência deles ainda estava lá, firme como uma rocha, mas fora delas, no silêncio de seus dias, algo havia mudado. Ela os via pelas câmeras de segurança que Dom Alejandro havia instalado, observando-os de seu escritório. Eles sussurravam mais entre si, apontavam para coisas nas janelas. Uma vez, ela teve certeza de que ouviu o som de uma risadinha baixa vindo de Sofia. Aquilo a incomodou profundamente. A mudança não era resultado de seus métodos. Era algo que estava acontecendo fora de seu controle. E ela odiava coisas que não podia controlar. A irritação da doutora crescia a cada dia. Ela se orgulhava de entender a mente infantil, de prever cada reação. Mas os trigêmeos estavam se tornando imprevisíveis. A teoria dela era que, sob pressão, eles se tornariam mais retraídos e depois quebrariam, cedendo às suas ordens. Em vez disso, eles pareciam ter encontrado uma nova fonte secreta de força. De onde vinha? Não era dela. Não era do pai ausente. Ela começou a observar a equipe da casa com mais atenção. Os enfermeiros eram profissionais e distantes. A cozinheira Carmen era gentil, mas mantinha distância. E então havia a faxineira, Isabela, uma mulher quieta, quase invisível. A doutora Serrano a havia descartado como insignificante, mas agora ela começou a observá-la com outros olhos, olhos de caçadora. O momento da descoberta veio em uma tarde ensolarada. A doutora Serrano estava em seu escritório, revisando suas anotações e sentindo-se frustrada quando olhou para a tela do monitor que mostrava a sala de brinquedos. Isabela estava lá, espanando uma prateleira alta. Léo, em sua cadeira de rodas, se aproximou por trás dela e, com um gesto tímido, tocou em seu avental. Isabela se virou e seu rosto se abriu em um sorriso caloroso e genuíno. Ela se ajoelhou para ficar na altura dele e ouviu enquanto ele apontava para um livro e balbuciava algo que a câmera não captava. Ela então pegou o livro e começou a folheá-lo com ele, apontando para as figuras. Foi uma cena de pura e simples ternura. Para a doutora Serrano, foi como ver um crime sendo cometido. Era uma prova da interferência que ela suspeitava. A raiva que a doutora Serrano sentiu foi fria e precisa. Ela viu naquela cena a ruína de seu trabalho. Toda a sua estrutura de disciplina, de distanciamento profissional, de amor duro, estava sendo contaminada pelo que ela considerava sentimentalismo ignorante. Como aquela mulher, uma faxineira sem educação, ousava criar um laço com seus pacientes. Ela estava minando sua autoridade, oferecendo um conforto fácil, que, na opinião da doutora, apenas atrasaria a cura real. Ela não via uma mulher sendo gentil com uma criança solitária. Via uma amadora estragando uma experiência científica cuidadosamente controlada. E ela ia acabar com aquilo, imediatamente. Ela se levantou de sua cadeira, o rosto duro como pedra, e marchou em direção à sala de brinquedos. "O que você pensa que está fazendo?" A voz da doutora Serrano cortou o ar como uma faca, fazendo Isabela e Léo se sobressaltarem. Isabela se levantou rapidamente, o livro ainda em suas mãos, o rosto corado de vergonha e medo. Léo recuou com sua cadeira de rodas, seus olhos arregalados de pânico. A doutora parou na frente de Isabela, olhando-a de cima a baixo com um desprezo que não fez questão de esconder. Seu trabalho nesta casa é limpar, esfregar, espanar, tirar o lixo. Não é ser amiga, contadora de histórias ou, Deus me livre, terapeuta. Você está me entendendo? Cada palavra era um pequeno chicote, projetado para humilhar. Isabela apenas assentiu, incapaz de falar, o coração batendo descontroladamente em seu peito. A ignorância sentimental de pessoas como você é perigosa, continuou a doutora, sua voz baixa e cheia de veneno. Você acha que está ajudando com seus sorrisos e suas historinhas, mas está apenas atrapalhando, está minando meses de trabalho profissional. Você não tem ideia do dano psicológico que pode causar.
Léo começou a choramingar baixinho, assustado com a tensão na sala. A doutora Serrano o ignorou completamente. Seus olhos estavam fixos em Isabela. A partir deste momento, você está proibida de falar com as crianças. Você não olha para elas, não sorri para elas, não lhes dá nada. Você finge que elas não existem. Se eu a vir interagindo com elas de qualquer forma, por menor que seja, você estará na rua. Fui clara? Era uma ordem, uma ameaça e uma declaração de guerra. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela olhou para o pequeno Léo, que a olhava com os olhos cheios de lágrimas, e sentiu seu coração se partir. Tudo o que ela queria era ajudar. Tudo o que ela fizera fora oferecer um pouco de calor humano em um mundo tão frio. E agora estava sendo acusada de causar danos, de ser um perigo. Ela queria se defender, explicar sobre a promessa, sobre o medo deles. Mas como ela poderia? Quem acreditaria nela, a faxineira, contra a famosa e respeitada doutora Serrano? Ela estava presa. Qualquer palavra que dissesse seria usada contra ela. Então, ela fez a única coisa que podia. Abaixou a cabeça e sussurrou: "Sim, senhora. Claríssimo." Não satisfeita com a humilhação, a doutora Serrano foi direto para o escritório de Dom Alejandro. Ela bateu na porta e entrou sem esperar por uma resposta. Sua expressão era de grave preocupação profissional. "Alejandro, temos um problema sério", disse ela, com a urgência de um médico anunciando uma doença grave. Ela contou sua versão dos fatos, torcendo a cena que vira para que se encaixasse em sua narrativa. A ternura de Isabela se tornou comportamento inadequado. O conforto que ela oferecia se tornou interferência perigosa. Ela pintou Isabela como uma mulher simplória e bem-intencionada, mas cuja ignorância estava colocando em risco a saúde mental de seus filhos. Ela usou termos técnicos e jargão psicológico, criando uma parede de autoridade que Alejandro não tinha como atravessar. Ela está reforçando a fantasia deles de que são vítimas, explicou a doutora com falsa paciência. "Meu método é projetado para capacitá-los, para mostrar que eles têm controle sobre seus corpos. O método dela é baseado em pena, e a pena, Alejandro, é um veneno para uma criança em recuperação. Ela os está tratando como bebês indefesos, o que os incentiva a permanecerem indefesos." Suas palavras eram inteligentes, convincentes e completamente erradas. Ela estava jogando com a maior culpa de Alejandro, a de ser um pai ausente que não sabia o que era melhor para seus filhos. Ela o estava forçando a escolher entre a opinião de uma especialista renomada e a de uma simples faxineira. Para um homem como Alejandro, que confiava em especialistas para tudo, a escolha era óbvia. Alejandro sentiu um nó no estômago. Ele gostava de Isabela. Ela parecia uma boa pessoa e ele notara que a casa parecia um pouco mais leve desde que ela chegara. Mas a doutora Serrano era a autoridade. Ele pagava a ela uma quantia exorbitante de dinheiro precisamente por sua experiência. Se ela dizia que Isabela era um problema, então ela era um problema. A ideia de que alguém, mesmo sem querer, pudesse estar prejudicando seus filhos era insuportável. "O que você sugere que eu faça?" ele perguntou, sua voz cansada. "Demiti-la?" A doutora Serrano sorriu por dentro. "Não, ainda não", disse ela. "Isso causaria mais drama. Apenas dê a ela um aviso. Deixe bem claro quais são os limites. Deixe que ela saiba que seu emprego depende de ela se manter estritamente em suas funções. Isso deve ser o suficiente para assustá-la e mantê-la na linha." Mais tarde naquele dia, Alejandro chamou Isabela a seu escritório. A sala era grande e imponente, projetada para intimidar. Isabela entrou, sentindo-se pequena e indefesa. Ela ficou de pé em frente à enorme mesa de mogno, torcendo as mãos em seu avental. Alejandro não a olhou nos olhos. Ele olhava para alguns papéis em sua mesa, como se a conversa fosse apenas mais um item de negócios em sua agenda.
Isabela, começou ele, sua voz fria e distante. Chegou ao meu conhecimento que você tem interagido com meus filhos de uma forma que não é apropriada para sua função. A formalidade de suas palavras era como um tapa. Ele não a estava tratando como uma pessoa, mas como um problema a ser resolvido. Eu entendo que você possa ter boas intenções, continuou ele, ainda sem olhá-la. Mas a situação dos meus filhos é extremamente delicada. Eles estão sob os cuidados de uma das melhores especialistas do mundo. E qualquer interferência, por menor que seja, pode atrapalhar o tratamento deles. Isabela abriu a boca para falar, para tentar explicar, mas as palavras não saíram. O que ela poderia dizer? Que a especialista estava errada? Que ela, a faxineira, entendia seus filhos melhor do que a médica famosa? Ele a acharia louca. Seu trabalho aqui é limpar a casa. É um bom trabalho e imagino que você precise dele. Se você quiser mantê-lo, sugiro que se concentre apenas nisso. Fique longe dos meus filhos. Não fale com eles, não toque neles. Apenas faça o seu trabalho. Estamos entendidos? O golpe foi brutal. Não foi apenas uma ordem, foi uma rejeição. Ele não estava apenas estabelecendo limites, estava invalidando tudo o que ela sentia, toda a conexão que ela havia criado. Ela sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas as segurou com força. Ela não choraria na frente dele. Ela levantou o queixo e o olhou nos olhos pela primeira vez. Sim, senhor, disse ela, sua voz mais firme do que ela esperava. Entendido. Ela se virou e saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Do outro lado da porta, ela encostou na parede, fechou os olhos e finalmente deixou uma lágrima escorrer. Ela havia tentado construir uma ponte e eles a haviam dinamitado. A partir daquele dia, a casa voltou a ser uma prisão fria. Isabela cumpriu suas ordens. Ela se movia pelos corredores como um fantasma, com os olhos baixos. Quando as crianças estavam em uma sala, ela esperava do lado por até que saíssem para poder entrar e limpar. Se cruzava com eles nos corredores, ela desviava o olhar e apressava o passo. Cada vez que fazia isso, sentia uma pontada de dor em seu coração. Era como negar um copo d'água a alguém com sede. Ela via a confusão e a dor nos olhos deles. Eles não entendiam por que sua nova amiga, a mulher das histórias e dos presentes mágicos, de repente os estava tratando como estranhos. As crianças sentiram a perda profundamente. A pequena luz que havia começado a brilhar em seu mundo escuro se apagou de repente. A mulher que cantava havia se calado. As surpresas mágicas haviam desaparecido. A presença quente que os fazia se sentir seguros agora era fria e distante. Eles não entendiam o que haviam feito de errado. A rejeição de Isabela, somada à terapia cada vez mais agressiva da doutora Serrano, foi um golpe duplo. Eles se fecharam ainda mais. A pequena melhora que haviam mostrado desapareceu como se nunca tivesse existido. Eles pararam de sussurrar, pararam de olhar pela janela. Passavam os dias em silêncio, apáticos, seus rostos pequenos e tristes novamente vazios de qualquer expressão. A regressão foi rápida e severa. Sofia, que havia começado a desenhar sóis e flores, voltou a rabiscar apenas borrões escuros e zangados. Léo, que havia começado a rolar a bola, agora se recusava a tocar em qualquer brinquedo, passando horas apenas olhando para a parede. E Matias, durante as sessões de terapia, não apenas gritava, ele ficava completamente catatônico, seu corpo rígido de terror, seus olhos vidrados e vazios. Ele se desconectava do mundo como uma forma de autoproteção. A casa voltou a ser o mausoléu silencioso de antes, talvez até mais triste, porque agora eles sabiam que um pouco de alegria era possível e lhes fora tirada. Eles haviam provado um pingo de esperança e a perda dela era mais dolorosa do que nunca tê-la conhecido. A doutora Serrano, em sua arrogância, interpretou a regressão como um sinal de progresso. Excelente, disse ela a Alejandro.
Eles estão no estágio de extinção. Estão testando os limites finais. A resistência está quebrando. O comportamento de busca de atenção que a faxineira estava incentivando foi interrompido. E agora eles estão enfrentando a realidade. Estamos mais perto do que nunca de uma ruptura. Ela via o aumento do sofrimento deles não como um sintoma de sua falha, mas como uma prova de seu sucesso. Ela estava tão convencida de suas próprias teorias que era incapaz de ver a verdade devastadora. Ela não estava quebrando a resistência deles, estava quebrando seus espiráritos. Isabela observava tudo de longe, com o coração partido. Ela via as crianças definhando, se tornando pequenas sombras de si mesmas. Ela via a expressão de triunfo no rosto da doutora Serrano e a angústia crescente no de Dom Alejandro, que via seus filhos piorando, apesar de todas as garantias da médica. Isabela se sentia impotente, amarrada pelas ordens que recebera. Todas as noites, ela ia para seu quarto e olhava para o desenho de Matias, as 3 figuras de palito, esperando. Ela sentia que os havia abandonado, que havia quebrado uma promessa silenciosa. A culpa a corroía. Ela sabia que tinha a chave, mas estava proibida de usá-la. Ela tentou se convencer de que era melhor manter seu emprego. Pelo menos estando ali, ela poderia vigiá-los de longe. Se fosse demitida, não saberia mais nada sobre eles. Mas essa lógica parecia cada vez mais fraca. Vê-los sofrer todos os dias, sabendo que ela poderia ajudar. Era uma tortura. Ela limpava os quartos deles enquanto eles estavam na terapia e via os brinquedos intocados, as camas perfeitamente arrumadas. Ela arrumava as cadeiras de rodas vazias e sentia o peso da ausência de vida. A casa estava limpa, impecável, mas as almas que viviam nela estavam cobertas de poeira e teias de aranha. Numa noite, Isabela não aguentou mais. Ela estava limpando o corredor do andar de cima quando ouviu um som vindo do quarto dos trigêmeos. Não era um choro, era um som diferente. Um soluço baixo e contínuo, como o de um animalzinho ferido. Ela sabia que estava quebrando as regras, mas não conseguiu se conter. Ela se aproximou da porta que estava entreaberta e espiou. Os 3 estavam em suas cadeiras de rodas, de frente para a janela, olhando para a lua cheia. Eles não estavam falando, apenas soluçando juntos, em uma sinfonia de tristeza compartilhada. A visão daquela dor solitária e unida foi a gota d'água. Naquele momento, Isabela tomou uma decisão. Ela não se importava mais com o emprego, não se importava mais com as ordens. Aquelas crianças precisavam de ajuda e ela era a única que sabia como ajudar. Ela faria o que tinha que ser feito, custe o que custar. A imagem daquelas 3 crianças, chorando juntas no escuro, foi a única coisa que Isabela precisava. Naquele momento, o medo de perder o emprego desapareceu. O medo de enfrentar a doutora Serrano desapareceu. O único sentimento que restou foi um amor protetor tão forte que era quase uma dor no peito. Ela sabia o que tinha que fazer. Não era uma questão de se, mas de quando. Ela passou o resto de seu turno de trabalho com uma calma estranha, uma clareza que nunca sentira antes. Seu plano não era complicado. Não envolvia médicos ou máquinas, envolvia uma história, e para contar essa história, ela precisaria do silêncio da noite e de toda a coragem que tinha. Ela esperou. Esperou que a casa, aquele grande monstro adormecido, finalmente se acalmasse. Ouviu os passos da enfermeira noturna fazendo sua última ronda. Ouviu a porta do escritório de Dom Alejandro se fechar com um clique suave. Ouviu o silêncio se instalar. Um silêncio pesado, cheio de tristezas não ditas. Em seu pequeno quarto, ela se preparou. Não tinha muito. Pegou o desenho amassado de Matias, que agora era como um mapa para ela. E pegou uma pequena vela de bateria, daquelas que não têm fogo, para não assustar as crianças. Era tudo o que ela precisava. Com o coração batendo forte no peito, ela sabia que provavelmente estava fazendo sua última caminhada por aqueles corredores como funcionária.
Mas estava tudo bem. A liberdade daquelas crianças valia muito mais do que qualquer emprego. Ela saiu de seu quarto, seus pés descalços, não fazendo nenhum barulho no chão frio de mármore. Os corredores da mansão, à noite, pareciam ainda maiores e mais vazios. As sombras dos móveis caros pareciam monstros assustadores. Por um segundo, o medo voltou. E se ela estivesse errada? E se ela apenas os assustasse mais? Mas então, ela apertou o pequeno desenho em sua mão e a imagem dos olhos tristes de Sofia veio à sua mente. A coragem voltou. Ela continuou, passando pela porta do quarto da doutora Serrano e pela do quarto de Dom Alejandro. Ela chegou ao seu destino, a porta do quarto dos trigêmeos. Sua mão tremia tanto que ela mal conseguiu girar a maçaneta. Ela respirou fundo e abriu a porta, deslizando para dentro do quarto como uma brisa suave. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pela enorme janela. O ar estava pesado, parado. Ela viu os 3 pequenos vultos em suas camas e soube, com uma certeza no coração, que eles não estavam dormindo. As crianças naquela casa nunca dormiam de verdade. Elas apenas fechavam os olhos e esperavam o dia seguinte. Seus olhos estavam abertos, olhando para o teto, perdidos em seus próprios mundos de silêncio e memória. Isabela não foi até as camas deles. Isso poderia assustá-los. Em vez disso, ela foi para o centro do quarto, o espaço vazio entre as 3 camas, para que todos pudessem vê-la igualmente. Ela se sentou no chão, de pernas cruzadas, e colocou a pequena vela de bateria e o desenho no tapete à sua frente. Ela respirou fundo, tentando acalmar o próprio coração. Então, ela começou a falar. Sua voz não era mais do que um sussurro, mas na quietude do quarto parecia alta e clara. Ela não falou com eles. Ela falou para o alto, para a luz da lua, para a presença que ela sentia, que ainda estava ali cuidando de seus filhos. Mamãe Anjo, começou ela, sua voz cheia de um respeito e carinho profundos. Na mesma hora, ela viu 3 pequenas cabeças se virarem lentamente em sua direção na penumbra. Eles estavam ouvindo. O silêncio deles não era vazio, estava cheio de atenção. Eles reconheceram a voz da mulher das histórias, a única voz naquela casa que nunca lhes pediu nada. Mamãe Anjo, continuou Isabela, eu vim aqui esta noite para te contar uma coisa. Vim te contar que seus filhos são as crianças mais corajosas do mundo inteiro. Uma pequena pausa. Você pediu a eles para ficarem quietos, para ficarem seguros, e eles ouviram. Ai, como eles ouviram! Eles obedeceram à sua última ordem com perfeição. Isabela estava dando um nome ao que eles fizeram. Não era doença, não era teimosia, era bravura, era obediência, era amor. Ela estava dizendo a eles, eu sei o que vocês fizeram e por quê, e foi a coisa certa a fazer. Ela estava validando a dor deles, a lealdade, de uma forma que nenhum médico com palavras difíceis jamais poderia fazer. Eles foram tão fortes, Mamãe Anjo. Protegeram suas últimas palavras por um ano inteiro. Guardaram a promessa deles no fundo de seus corações, mesmo quando ninguém entendia. Tenho certeza de que você está muito, muito orgulhosa deles. Isabela sentiu um pequeno soluço vindo da cama de Matias. Ela não parou. Manteve sua voz calma e suave, como uma canção de ninar. Ela estava construindo uma ponte de palavras, uma ponte segura para eles atravessarem do passado para o presente. Ela estava lhes dando a honra que mereciam por seu sacrifício silencioso. Ela estava reconhecendo o peso que carregavam em seus pequenos ombros. Então, chegou o momento da virada, o momento mais importante. Mas agora, Mamãe Anjo, o perigo já passou. Eles estão seguros agora, disse Isabela, sua voz ganhando um pouco mais de força. O papai deles está aqui para protegê-los. A casa é segura. Eles não precisam mais ficar quietos. Ah,
A promessa que eles fizeram já foi cumprida. Eles já te honraram o suficiente. Ela estava reescrevendo a regra que os prendia. Estava lhes dando uma nova verdade, uma verdade que os libertaria. Estava dizendo que a obediência deles tinha um fim, que a missão deles estava completa. E então ela lhes deu a nova permissão, a nova ordem, vinda diretamente da pessoa que eles mais amavam e confiavam no universo. Então, por favor, mamãe anjo, sussurrou Isabela, olhando para a luz da lua como se pudesse realmente vê-la ali. Mande uma nova mensagem para eles, sussurre em seus corações, diga a eles que agora está tudo bem, diga a eles que você quer vê-los correr de novo, diga a eles que você quer ouvir suas risadas enquanto brincam no jardim, diga a eles, mamãe anjo, que está na hora de serem livres. As palavras flutuaram no ar, cheias de poder e amor, e se estabeleceram no silêncio do quarto. Depois que terminou de falar, Isabela não se moveu. Ela ficou sentada em silêncio, deixando as palavras fazerem seu trabalho. Era tudo o que ela podia fazer. O resto era com eles. Ela não pediu para eles se levantarem. Não pediu para eles fazerem nada. Ela apenas lhes deu a chave. A decisão de abrir a porta era deles. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio de antes. Não era pesado e triste. Era um silêncio pensativo, cheio de possibilidades. A pequena luz da vela de bateria lançava um brilho suave no quarto e, pela primeira vez, o lugar parecia pacífico. Ela viu um movimento. Na cama à sua esquerda, Léo, o mais quieto dos três, levantou uma mão e enxugou uma lágrima do rosto. Na cama à sua direita, Sofia soltou um longo suspiro, um som de alívio, como se estivesse segurando a respiração por um ano inteiro. E na cama do meio, Matias, o menino que lutava com tanta força, relaxou os punhos, que estavam sempre cerrados. Seus dedinhos se abriram, um a um. Algo havia mudado. Um peso invisível havia sido levantado dos ombros daquelas três crianças. Eles ainda não haviam se movido, mas seus espíritos já estavam um pouco mais leves. As crianças olharam para Isabela. Seus olhos, na penumbra, não mostravam mais apenas medo. Havia algo novo ali, algo que parecia esperança. Era como se a história dela tivesse aberto uma pequena janela em um quarto que estivera fechado por muito tempo. Ela não havia quebrado a promessa. Ela havia transformado a promessa. De uma ordem para ficar parado, para uma permissão para viver. Ela lhes deu uma maneira de honrar sua mãe, não com imobilidade, mas com alegria, com corridas, com vida. Ela lhes deu a única coisa que nenhuma terapia cara poderia oferecer, a bênção de sua mãe. Enquanto isso, em seu escritório, Dom Alejandro não conseguia dormir. Ele ligou o monitor do bebê, um hábito que ele tinha desde a morte de sua esposa, apenas para ouvir a respiração de seus filhos. A princípio, o som estava normal, mas então ele ouviu uma voz, um sussurro. Seu coração gelou. Ele aumentou o volume, reconhecendo a voz de Isabela. A raiva subiu por sua garganta. Ela estava quebrando suas ordens. Ele se levantou, pronto para marchar até o quarto e demiti-la na mesma hora. Mas então ele começou a ouvir as palavras dela. Mamãe anjo. Ele parou, a mão na maçaneta da porta de seu escritório, e ficou ouvindo paralisado. Ele ouviu a história inteira. Cada palavra, a validação, o reconhecimento, a permissão. Ele ouviu a história que ele, como pai, deveria ter contado, mas nunca teve coragem. As palavras de Isabela não eram apenas para as crianças. Elas eram para ele também. Elas lhe deram permissão para falar sobre sua esposa, para honrá-la, para deixar a alegria voltar. Lágrimas que ele não sabia que ainda tinha começaram a escorrer por seu rosto. Ele não estava mais com raiva, estava maravilhado, estava com o coração partido e estava profundamente, profundamente grato. Ele percebeu a profundidade de seu próprio erro, de sua própria cegueira. Quando a história terminou,
e o silêncio voltou, Alejandro ficou parado por um longo tempo. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Ele saiu de seu escritório e caminhou pelo corredor, seu coração batendo uma mistura de medo e esperança. E se não tivesse funcionado? E se ele abrisse a porta e encontrasse as crianças mais assustadas do que antes? Ele chegou à porta do quarto delas. Hesitou por um segundo. Então, com uma mão trêmula, ele a empurrou lentamente. A porta se abriu com um rangido suave. Isabela, ainda sentada, ouviu o som e seu coração parou. Ela se virou esperando ver a fúria da doutora Serrano ou de uma enfermeira. As crianças também olharam para a porta, seus olhos se arregalando. Uma figura alta e escura apareceu na abertura, bloqueando a luz do corredor. Era Dom Alejandro. Dom Alejandro ficou paralisado na porta, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. A cena diante dele era surreal, como um sonho. Isabela estava sentada no chão, banhada pela luz da lua, parecendo uma fada de conto de fadas. E as crianças não estavam mais deitadas. Impulsionados pela história de Isabela, pela nova permissão que ela lhes dera, os três estavam sentados em suas camas, olhando para ela com uma expressão que ele não via há mais de um ano, uma mistura de admiração e esperança. Então, diante de seus olhos incrédulos, algo milagroso aconteceu. Léo, o mais quieto, colocou seus pezinhos para fora da cama e os firmou no chão. Depois, Matias fez o mesmo. E por fim, Sofia. Eles se levantaram, os três ao mesmo tempo, de mãos dadas, como se precisassem da força um do outro. Estavam de pé. Seus corpos tremiam um pouco, suas pernas ainda um pouco inseguras, mas estavam de pé. Virgem Santíssima! A imagem de seus três filhos de pé, pela primeira vez em um ano, quebrou algo dentro de Alejandro. A muralha de dor e distância que ele construíra ao redor de seu coração desmoronou em um instante. As lágrimas que ele segurara por tanto tempo vieram com uma força avassaladora, e ele caiu de joelhos ali mesmo no corredor, o corpo sacudido por soluços que vinham do fundo de sua alma. Ele não estava chorando apenas de alegria, estava chorando de vergonha, de arrependimento, por sua cegueira, por ter entregado seus filhos a estranhos, por não ter tido a coragem de fazer o que aquela faxineira humilde acabara de fazer com uma simples história. Ele finalmente entendeu. A cura não estava em máquinas ou em teorias complicadas. Estava na compreensão. Estava no amor. Enquanto Alejandro chorava, Sofia, a menor, soltou a mão de seus irmãos e deu um passo hesitante. Depois outro. Ela estava andando na direção de Isabela, a mulher que lhe dera a permissão de sua mãe para ser livre. Isabela estendeu as mãos para ela, com os olhos também cheios de lágrimas. A visão de Sofia, dando aqueles pequenos passos, foi o que finalmente fez Alejandro se mover. Ele se levantou, o rosto molhado de lágrimas, e entrou no quarto. Não como o dono da casa, não como um chefe, mas como um pai quebrado e humilde. Ele não olhou para seus filhos primeiro. Ele olhou para Isabela, que agora segurava a mão de Sofia. "Por favor", disse ele, sua voz rouca de emoção. Me ajude a falar com eles." Era a admissão de sua falha e o pedido de ajuda mais sincero que ele já fizera em sua vida. Isabela assentiu, com um sorriso gentil por entre as lágrimas. Alejandro se ajoelhou no chão, juntando-se ao círculo deles. E pela primeira vez desde o acidente, ele falou com seus filhos sobre a mãe. Não sobre a terapia, não sobre andar, sobre ela. "A mamãe de vocês, ela ia adorar ver vocês de pé", disse ele, sua voz embargada. "Ela ia adorar ver como vocês foram corajosos." Ele abriu os braços e, desta vez, não havia distância. Léo e Matias deram seus próprios passos vacilantes, e os três se jogaram nos braços do pai. Foi um abraço confuso e desajeitado de braços e pernas, um emaranhado de lágrimas e soluços,
mas foi o momento mais real e curador que aquela casa já vira. Eles não eram mais 3 crianças quebradas e um pai ausente. Eram uma família se reencontrando na escuridão, encontrando o caminho de volta um para o outro. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Alejandro fez foi chamar a doutora Serrano ao seu escritório. Ela entrou com um sorriso confiante, esperando elogios por sua ruptura iminente. Doutora, seus serviços não são mais necessários, disse Alejandro, sua voz calma, mas com uma firmeza de aço que ela nunca ouvira antes. O sorriso dela desapareceu. O quê? Mas estamos tão perto, a regressão deles é um sinal. Não, ele a interrompeu. Eu estava errado, e você também. Meus filhos não precisam de seus métodos. Eles precisam de seu pai e de compreensão. Por favor, arrume suas coisas. Um cheque com o pagamento final será enviado a você. Humilhada e furiosa, a doutora Serrano saiu da casa. Sua reputação, a única coisa que importava para ela, agora manchada por um fracasso que ela não conseguia entender. Alejandro chamou Isabela. Ela entrou em seu escritório, esperando ser demitida. Em vez disso, encontrou-o de pé, com uma expressão de profunda gratidão. Isabela, disse ele, não sei como lhe pagar pelo que você fez. Você deu aos meus filhos a vida de volta. Você me deu meus filhos de volta. Ele então lhe fez uma oferta que a deixou sem palavras. Ele pediu que ela se tornasse a cuidadora principal das crianças, com um salário generoso, um quarto na ala principal da casa e, o mais importante, total liberdade para cuidar deles da maneira que seu coração mandasse. Você não é mais a faxineira, disse ele. Você é parte desta família. Isabela, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, aceitou. Ela havia arriscado tudo por um ato de bondade e o universo a recompensara de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. As semanas seguintes foram como um sonho. A mansão, antes um lugar de silêncio e dor, agora estava cheia de sons que Alejandro pensou que nunca mais ouviria. Risadas, gritinhos e, acima de tudo, o som de 3 pares de pezinhos correndo pelos corredores. Os aparelhos de fisioterapia foram guardados, as rampas foram retiradas. A casa estava se tornando um lar novamente. Alejandro mudou completamente. Ele saía do trabalho mais cedo, cancelava viagens, passava horas no chão, brincando com seus filhos, lendo histórias, ouvindo sobre seus dias. Ele e Isabela trabalhavam juntos, uma equipe improvável formada por um milionário e uma ex-faxineira, unidos pelo amor. Aquelas 3 crianças. A cura estava acontecendo, dia após dia, passo a passo. Uma tarde ensolarada, a cena no jardim era de pura felicidade. Alejandro corria desajeitadamente, fingindo ser um monstro, enquanto Léo, Matias e Sofia corriam dele, suas risadas ecoando pelo ar. Eles ainda tropeçavam um pouco, suas pernas ainda se acostumando com a nova liberdade, mas eram crianças felizes. Isabela os observava da varanda com uma xícara de chá nas mãos e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Paz havia retornado àquela família. O amor havia vencido o trauma, a empatia havia vencido a ciência fria. Parecia o final feliz de um conto de fadas. Eles haviam encontrado a luz no fim de um túnel muito escuro. Mas em um escritório moderno e estéril do outro lado da cidade, uma sombra se preparava para se vingar. A doutora Serrano sentava-se em sua mesa, o rosto contorcido de amargura. Sua carreira havia sido manchada, sua reputação questionada, e ela não ia deixar isso passar. Ela pegou uma caneta e começou a escrever uma denúncia formal para a Agência de Proteção Infantil. As crianças estão sob a influência de uma cuidadora instável e sem treinamento que as submete a rituais psicológicos bizarros, escreveu ela, suas palavras afiadas como vidro. O pai, em seu estado de luto, é incapaz de ver o perigo. A ameaça era clara. O mundo exterior,
com sua lógica fria e suas regras rígidas, estava prestes a bater a porta, ameaçando resgatar as crianças da única magia que as havia curado. A felicidade que eles encontraram era real, mas o mundo está cheio de pessoas que não entendem a linguagem do coração. A família estava unida e forte, pronta para enfrentar o que viesse. Eles haviam aprendido a lição mais importante, que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas da coragem de ouvir a dor do outro. A batalha pela saúde de seus corpos havia terminado, mas a batalha para proteger a paz de suas almas estava apenas começando. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém especial.